Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Andréia do canal STJ nos Lençóis da Liberdade e espero que esteja tudo tranquilo com vocês. Vamos para mais um vídeo e hoje vamos ver um discurso absurdo que está. É um vídeo que postaram agora, né? Eu acho que é recente porque eu tinha olhado alguns dias atrás e ainda não estava lá, falando sobre a diferença, né, entre os anciãos e as autoridades. E veja bem, né? Daqui a pouco a gente vai adentrar neste tema, mas antes disso, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo com outras pessoas. Claro, né? Se você puder e quiser, se você gostar do que a gente faz aqui no canal. Algumas autoridades chegam a conclusões equivocadas ou não entendem direito como as testemunhas de Jeová agem quando alguém da congregação comete um erro grave que viola tanto a lei dos homens como também as leis de Deus. Realmente as pessoas não entendem Gary Breaux, que é um dos ajudantes, né, do corpo governante. Eu não lembro de que comissão ele faz parte agora, mas ele é um dos ajudantes lá. Mas enfim, né, as pessoas não entendem, mas ele vai explicar para nós. É importante lembrar, né, e eu quero só ressaltar aí que ele falou, né, quando uma pessoa que é uma testemunha de Jeová comete uma coisa que é um pecado e um crime, tá? Mantenham isso aí na sua mente para você ver o porquê esse discurso dele, né, essa apresentação dele é tão perversa. E algo que contribui para esse problema é que usamos comissões judicativas. E por isso eles acabam achando que a congregação está tentando fazer o trabalho da polícia ou dos tribunais, e esse não é o caso, de jeito nenhum. Realmente, né, gente, eles não estão tentando fazer o trabalho da polícia, até porque, na verdade, eles acreditam que o mundo inteiro, né, todas as instituições, absolutamente tudo está no poder de Satanás. Eles levam realmente em consideração o texto lá em 1 João 5,19, se eu não me engano, né, que o mundo inteiro jaz no poder do iníquo. Então, realmente, né, eles não acham isso. Agora, vamos falar um pouco sobre como o povo de Deus tem julgado casos ao longo do tempo. E vamos falar sobre o seguinte assunto: os anciãos e as autoridades superiores. Qual é o papel de cada um deles? Bom, antes de tudo, é importante lembrar que Jeová sempre foi e sempre será o juiz sobre toda a terra, conforme diz Gênesis 18:25. Mas com o passar do tempo, Jeová tem permitido que seus julgamentos sejam realizados e aplicados de maneiras diferentes e por pessoas diferentes. No início, o próprio Jeová era o juiz. No caso de Adão e Eva, ele que tomou a decisão e fez isso rápido. Ele proferiu a sentença e os expulsou do Jardim do Éden imediatamente. Que pena, né, que Jeová não está sendo rápido agora, né? Não mandou ainda assim um Armagedon, que a gente já está aí esperando há não sei quantos anos, né? Então, que pena, né, que ele não é tão rápido agora, né? Seria interessante, porque o mundo tá aí, né, com um monte de bosta acontecendo, né? Mas enfim, vamos lá, vamos continuar aqui. Senta que lá vem a história. Só que Jeová Deus nunca abriu mão da autoridade que ele tem como juiz universal. Mas com o tempo e o aumento da família humana, Jeová delegou a autoridade de julgar para outros. Por exemplo, ele começou usando os patriarcas. Eles cuidavam dos assuntos dentro das suas próprias famílias. E mais tarde, com o crescimento da nação de Israel, e eles chegaram a milhares, os anciãos foram designados para cuidar dos assuntos do povo. Mas não se esqueça que eles também estiveram no Egito, onde ficaram presos e eram escravos. Então aquele grupo de anciãos tinha um limite daquilo que podiam julgar. Mas essa limitação estava para mudar, porque os israelitas foram libertados do Egito em 14 de Nisan de 1513 a.C. E um ano mais tarde, Jeová Deus fez um pacto com eles, chamado Pacto da Lei, em que Jeová deu leis que tinham a ver com todos os aspectos da vida deles. E um tempo depois disso, veja o que Jeová disse para Moisés, aqui em Números, capítulo 11, e o versículo 16. Números 11, 16. Jeová disse a Moisés: reúna para mim 70 homens dos anciãos de Israel, homens que você reconhece como anciãos e oficiais do povo.
Então aqueles 70 homens, escolhidos dentre os anciãos, tinham uma responsabilidade especial. Basicamente o que acontecia era que Israel tinha uma lei nacional. E agora passariam a ter também anciãos que implementariam a lei. Israel era uma nação independente, governada por Jeová. Então todos os aspectos, espiritual, civil e também criminal, todos esses aspectos eram cuidados pelos anciãos. Eles ouviam o assunto, eles faziam o julgamento, eles ajudavam a vítima e eles davam a disciplina que era apropriada. Então Jeová é o juiz supremo, mas porque a quantidade de pessoas na terra foi aumentando, ele delegou responsabilidade para as outras pessoas, porque é verdade, os testemunhos de Jeová também acreditam que as autoridades estão aí, né, porque Jeová permite que elas estejam. Então, ai gente, que confuso, né? Porque assim, se Jeová Deus é o Deus, né, super poderoso, por que ele mesmo não pode julgar as coisas? Ele pode ver tudo e todo mundo, não é? Então, por que ele precisa de mais pessoas? Porque a quantidade de pessoas na Terra aumentou, né? Por que ele precisa de mais pessoas para ajudar ele a julgar? Mas, enfim, né? Vamos continuar aqui nessa salada mista com esse cara, porque tá ficando muito doido, mas, enfim, daqui a pouco ele vai dar o pulo do gato, né? Que a gente já sabe que nesses discursos é sempre assim. Com o tempo, os israelitas voltaram a morar em casas fixas, e também formaram comunidades. E nessas comunidades, a lei que todo mundo seguia era a lei de Jeová. Os anciãos eram os responsáveis por aplicar a lei naquelas comunidades. Eles agiam como juízes para garantir que tivesse justiça. Eram responsáveis por manter a ordem e a paz e cuidavam também da necessidade espiritual daquelas pessoas. Bem, foi assim que funcionou na nação de Israel por 900 anos. E essa foi uma época bem especial para o povo de Deus, porque foi a única época em que o povo de Deus, como nação, tinha toda a autoridade para julgar o povo em todos os aspectos. Sim, eles tinham autoridade para julgar em todos os aspectos. Eu convido os prezados ouvintes a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 21, 18 até o 21. Vamos ver aqui a autoridade que essas pessoas tinham para julgar, né? Vamos lá. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles, lhe não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão ele e o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar. E dirão aos anciãos da cidade: esse nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel o ouça e o tema. Olha, gente, que delícia, né? Eles tinham aí autoridade para julgar. Que coisa bonita, isso aqui tá na Bíblia, tá, gente? Os próprios pais, né, tem que levar o filho para ser apedrejado. Então, sim, eles realmente tinham autoridade vinda de Jeová, né, esses anciãos aí, lá do antigo Israel, para julgar as pessoas. Nessa época, a lei de Jeová era a única lei que as pessoas seguiam. Sob o comando dos persas, eles foram espalhados em 127 distritos, todos eles longe de Israel. Já sob o comando dos gregos, Alexandre o Grande trouxe muitos dos judeus para a sua nova cidade, chamada Alexandria. E sob o comando romano, foi permitido que os judeus formassem comunidades em todas as cidades do Império Romano. Então, mesmo que tivessem anciãos nessas comunidades, os judeus tinham a obrigação de obedecer às autoridades locais. E é isso que o apóstolo Paulo menciona em Romanos capítulo 13, versículo 1. Essas eram as autoridades superiores que ele mencionou nesse texto. Então assim, né, Jeová colocou as autoridades lá, então por que tem tanta injustiça no judiciário, né, de tantos países, assim? Quantas pessoas vão presas injustamente, ou enfim, sabe? Como é que esse Deus perfeito permite que isso aconteça, né? Realmente é uma coisa muito, muito estranha, mas enfim, eu acho que isso é um pouco de dissonância cognitiva também, né? Você tenta fazer sentido de uma coisa que não faz muito sentido. É para dizer que
a ideia, né, de que alguma forma Deus ou Jeová, eu falo Deus também porque outras religiões acreditam nisso também, mas que de alguma forma Deus está cuidando, né, de nós, Deus está nos protegendo e as autoridades estão aí para nos proteger, etc, etc, né? Não que não proteja em alguns casos, mas se vem diretamente de Deus, devia ser uma coisa perfeita, né? Então, eu acho que é uma forma de você tentar fazer sentido de uma coisa que não faz muito sentido, né? Porque se Deus está por trás das autoridades, por que tem tanta injustiça no mundo? Quando a congregação cristã foi formada, será que todos os aspectos da lei, tanto a parte espiritual como civil, voltariam a ser a responsabilidade dos anciãos? A resposta é não, e por um bom motivo. É verdade que os cristãos verdadeiros ainda seriam unidos pela mesma lei espiritual. E essa lei espiritual seria seguida por todos, em todo o país e em todas as congregações. Mas o que dizer das leis do dia a dia? Por exemplo, um assunto civil ou criminal. Diferentemente da lei espiritual, as leis do governo podem variar muito dependendo do país ou do local. A congregação não substituía o poder das autoridades superiores. E é assim até hoje. E é por causa disso que a congregação não protege as pessoas dessas autoridades. É verdade que se alguém que faz parte da congregação acaba cometendo um pecado, e esse pecado também é considerado um crime de acordo com as leis do país, sabemos que as autoridades superiores cuidarão disso, mas Jeová permite que os anciãos da congregação cuidem de uma parte. Eles cuidam da parte espiritual ou bíblica desse pecado. E isso garante que o nome de Jeová e a sua reputação também sejam protegidos, e as pessoas envolvidas com o pecado vão receber ajuda espiritual. Então, os anciãos vão julgar a parte espiritual e a justiça, né, vai julgar a parte criminal. Então, minha gente, parece que é uma coisa assim muito simples, né? Eles estão aí falando, né, sobre isso, só que isso não corresponde a outras coisas, né, que as testemunhas de Jeová, elas fazem no dia a dia com respeito a pessoas que cometeram crimes. Os relatos, pessoal, estão aí, tá? Inclusive relatos recentes de pessoas que, por exemplo, sofreram abuso, né? E vão lá nos anciãos e o conselho é não procurar a polícia, porque existe essa cultura dentro das testemunhas de Jeová de não levar irmãos até a justiça, tá? E se a coisa, né, realmente é assim, eles estão dispostos a cooperar com as autoridades, porque, bom, né, fica meio que implícito no discurso dele que eles cooperam com as autoridades, já que elas estão ali colocadas por Jeová, né? E elas têm que respeitar as autoridades e tal. Só que isso não está acontecendo, pessoal. São casos e casos que as testemunhas de Jeová lá nos Estados Unidos, né, eles têm uma pasta com informação das pessoas que cometeram crimes, né, contra crianças, por exemplo, e eles se recusam a entregar isso para as autoridades, né? Inclusive tem um vídeo aqui no canal, o vídeo sobre a Barbara Anderson, que, né, ela trabalhou em Bethel e ela foi a pessoa que deu o chute na porta para começarem a surgir tantas acusações, né, daquele negócio que fazem com criança contra as testemunhas de Jeová. Então, existe essa pasta, né, porque eles fazem lá o que eles chamam de comissão judicativa, ele até falou sobre isso aí no vídeo, que é um absurdo, tá? É uma coisa que, na verdade, você está fazendo um tribunal paralelo, e é um tribunal que tem sim direito de prejudicar a sua vida. Pode não te mandar para cadeia, mas, por exemplo, pode tirar
toda a sua família e seus amigos de você, entendeu? Então, eles têm nessa comissão judicativa, é um tribunal paralelo, e ali eles anotam tudo, né, sobre o pecado da pessoa, etc, etc. E já ficou mais que evidente, por isso que eles estão perdendo tantos casos, especialmente nos Estados Unidos, né, que é onde eu estou acompanhando mais, onde eu acabo vendo mais notícias, vamos dizer assim. Eles estão perdendo tantos casos de processos, né, contra a organização, porque eles têm esses documentos e, inclusive, eles se recusam a entregar para a polícia. Então, cadê o respeito às autoridades aí, né? Esse é um ponto. E o outro ponto também é que eles sempre querem colocar isso, tudo bem que ele fez uma separação aí, né? Pecado e crime, não sei o que. Só que na prática a gente não vê isso, né? Se você pega, por exemplo, as revistas deles, eles vão dizer que é um pecado terrível, né? Eles não falam, não enfatizam muito nas publicações, por exemplo, que é um crime. Às vezes eles falam na tribuna, mas o dia a dia das publicações, a dinâmica realmente é outra. Um exemplo disso que eu tinha falado é o julgamento do Gonçalo Campos, né? Lá nos Estados Unidos, duas ex-testemunhas de Jeová processaram esse cara, e as testemunhas de Jeová, né, a organização, né, também entrou aí na dança, porque eles se recusaram a entregar documentos que serviriam, né, de prova contra esse homem, Gonçalo Campos. Então, inclusive, nesse caso aí, eles tiveram que pagar uma multa de $4.000 por dia, porque eles não estavam ajudando, não estavam cooperando com a polícia. Então, cadê, né? Cadê o respeito às autoridades superiores nessa hora? É uma hipocrisia, assim, que eu vejo. E claro, né, as testemunhas de Jeová que estão lá dentro, elas não têm noção disso, elas não têm consciência, né, de que essas coisas estão acontecendo. Na cabeça delas, elas só estão sendo perseguidas. Daí ele vem e faz um discurso desse para que as testemunhas de Jeová pensem, não, tá vendo? A gente fala assim que é um crime, a gente fala assim que tem a diferença entre o pecado e o crime, não sei o que. Mas, na realidade, a gente sabe que a coisa lá funciona de uma forma diferente, né? Infelizmente, a realidade é essa. Então, embora eles estejam aqui fazendo todo esse discursinho, né, fazendo todo esse mise-en-scène, eles, na verdade, meu amor, não estão nem aí para as vítimas dessas coisas. E observe também que no discurso dele, né, você não vê uma compaixão ao falar desse tipo. Porque ele está falando especificamente desse tipo de crime, tá? Porque eles sabem que muitas testemunhas de Jeová estão saindo, porque estão começando a pesquisar, e aí acabam se deparando com a questão da pedofilia. Então, assim, realmente eles estão preocupados com isso, né? E também para dar uma limpada no nome deles com outras pessoas, talvez, né? Dizer, não, eles estão aqui fazendo a propaganda. Propaganda não, né? Porque eles não acham que é propaganda. Eles estão aqui realmente... Isso pra mim, gente, se chama fazer o Pilatos, né? Tô lavando as minhas mãos aqui. Quando, na verdade, a gente sabe que essa organização é sim conivente com abusadores. Mas muito bem, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Enfim, né? É isso aí, a torre cada dia mais patética, porque tem um quê de patético nisso, ao mesmo tempo que é triste, né? Porque a gente sabe que envolve a vida de outras pessoas, mas enfim, isso é tudo que eu tenho para vocês por hoje. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!